Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Quando se aproximaram de Jerusalém, na altura de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo: Ide até o povoado que está em frente, e logo que ali entrardes, encontrareis amarrado um jumentinho que nunca foi montado. Desamarrai-o e trazei-o aqui. Se alguém disser: Por que fazeis isso? Dizei: O Senhor precisa dele, mas logo o mandará de volta. Eles foram e encontraram um jumentinho amarrado junto de uma porta do lado de fora, na rua, e desamarraram. Alguns dos que estavam ali disseram: O que estás fazendo desamarrando esse jumentinho? Os discípulos responderam como Jesus havia dito, e eles partiram. Levaram então o jumentinho a Jesus. Colocaram sobre ele seus mantos e Jesus montou. Muitos estenderam seus mantos pelo caminho. Outros espalharam ramos que haviam apanhados nos campos. Os que iam na frente e os que vinham atrás gritavam: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito seja o reino que vem, o reino de nosso pai Davi. Hosana no mais alto dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje entramos de cheio na Semana Santa. Na quinta, na sexta, no sábado, celebraremos o Tríduo Pascal e no domingo celebraremos com muita alegria a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta celebração do Domingo de Ramos, ela tem 2 partes. A primeira parte começa com a bênção dos ramos e a procissão dos ramos. Depois nós entramos na liturgia, com a primeira, a segunda leitura, o salmo, e depois a narração da paixão do Senhor. Como na sexta-feira nós vamos ler a narração da paixão do Senhor, eu fiquei com o Evangelho, onde narra a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, que é a primeira leitura dessa liturgia, que na verdade é o Evangelho que eu acabei de proclamar. Está em Marcos 11, do versículo 1 até o 10. Mas por que eu peguei essa parte? Porque ela é muito importante também para nós entendermos a Semana Santa, o que vai acontecer durante esses dias e também a consequência do que é narrado no segundo Evangelho, que é o Evangelho de São Marcos, do capítulo 15 seguinte. Olha bem, Jesus, vocês viram, né, que Jesus aqui está preparando tudo para ele entrar em Jerusalém, pede lá um jumento para que ele possa entrar, e de repente, quando Jesus entra em Jerusalém, todo o povo começa a gritar: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito seja o reino que vem, o reino de nosso pai Davi. Hosana no mais alto dos céus. Não se sabe se o povo estava tendo consciência do que eles estavam dizendo. É que, na verdade, eles queriam um mestre, um senhor que entrasse em Jerusalém para destruir com todos os romanos, porque os
os judeus estavam sob o jugo do Império Romano. Então eles esperavam que entrasse triunfante o Messias, o Salvador, o Redentor deles. De repente, Jesus, em vez de entrar montado num cavalo como os romanos entravam, ele entra montado num jumento. E aí as crianças, o povo começa a gritar: Hosana, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, bendito seja o reino que vem, o reino de nosso pai Davi, Hosana no mais altos dos céus. Mas por que o povo está gritando Hosana? O que significa esta palavra Hosana? São Jerônimo vai nos deixar bem claro o que significa essa palavra. Hosana quer dizer o seguinte: ó Senhor, salva, ó Senhor, dá prosperidade, bendito és tu que hás de vir em nome do Senhor. As palavras estão no Salmo 118 ou Salmo 119, de acordo com a tradução da sua Bíblia. Ó Senhor, salva, salva o teu povo, Aná, Iová, Hosiana, salva. Imploro-te, Senhor, salva, imploro-te. É isso que, na verdade, eles estavam dizendo. Salva o teu povo. Salva-nos, Senhor. Vem em nosso socorro. E aí, na segunda parte da celebração do Domingo de Ramos, nós vemos toda a narração da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. E ali está como o Senhor salva o teu povo. Eu peço até que você, ao participar desta celebração, você esteja ali com o coração contrito, prestando muita atenção em tudo que vai acontecer. Naquele momento em que você for ali na procissão, cantando aquelas músicas, Hosana, 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 com os ramos de oliveira, os ramos, né, que foram abençoados ali. Eu peço apenas que você entre dentro do espírito desta Semana Santa. Eu queria que você entrasse no coração precioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sempre falo que naquele momento em que Jesus entra em Jerusalém, Jesus está entristecido. Porque aquele mesmo povo que está gritando Hosana, vem nos salvar, imploro-te, são eles que na sexta-feira irão, seduzido ali pelos judeus, pelos fariseus, enfim, pelo sinédrio, influenciados por eles, eles vão gritar: crucifica-o, 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 que é o que está no evangelho de hoje. Então Jesus entra assim. Eu nesta celebração, quando eu celebro, eu procuro estar com esse coração. Porque é Jesus que está indo para morrer. É a última entrada de Jesus em Jerusalém. Jesus vai entrar em Jerusalém para se dar por todos nós. Claro, ao mesmo tempo que há uma alegria, porque Jesus está indo para nos salvar, há também no coração dele aquele
aquela tristeza, porque muitas pessoas, apesar de tudo que nosso Senhor vai fazer, as pessoas não vão estar nem aí. Quantos que não vão estar nem aí para a morte de Jesus na cruz? Você está entendendo? Era para que todos, diante dessa entrada de Jesus em Jerusalém, nesse momento que ele está indo para morrer por nós, lembremos que quando ele estava lá, na Galileia, lá no capítulo 9, versículo 51 seguinte, do Evangelho de São Lucas, lá vai dizer assim, que sabendo Jesus que ia passar deste mundo para o outro, ele olha para Jerusalém e vai para Jerusalém. Ele vai com o intuito de dar a vida, ele vai com o intuito de derramar o sangue por mim e por você e pelos seus. Mas vocês veem que Jesus depois, quando ele vai estar lá no Monte das Oliveiras, ele começa a suar sangue. E ele começa a dizer, afasta de mim, Senhor, este cálice, Pai, afasta de mim este cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. Naquele momento, Jesus entra num pavor, num medo diante do que está por acontecer. Mas ao mesmo tempo um entristecimento, porque muitos, como eu disse antes, não vai estar nem aí para a morte de Jesus, porque a morte de Jesus na cruz é justamente para que nós nos salvemos, como o povo estava gritando, Hosana, Hosana, salva-nos, Senhor, salva-nos. É para a nossa salvação, é para nós largarmos o pecado, é para nós levarmos uma vida de santidade, é para nós amarmos mais a Deus e ao próximo. Mas nós estamos em 2024, meus irmãos, e vejam como está o mundo hoje. As pessoas estão cada vez mais se tornando más. Elas estão piorando. Em vez de as pessoas melhorarem, elas estão piorando. Elas não querem saber de Deus. Elas estão abandonando Deus. Estão deixando de lado. O pecado está numa crescente. Era para o pecado estar decrescendo, até desaparecer, mas ele está numa crescente cada vez mais. Lembremos também do que Jesus disse, essa geração má e adúltera. Mas é preciso, meus irmãos, que nós possamos ser o consolo e a alegria de nosso Senhor Jesus Cristo. Sejamos o consolo e a alegria de nosso Senhor. O Evangelho da Paixão, que será lido na missa de hoje, deverá nos levar a uma contrição, a um desejo de conversão, a um desejo maior de santidade. Aqueles que não se confessaram deveriam se arrepender dos seus pecados e buscar um sacerdote para se confessar, para levar uma vida santa. Entramos na Semana Santa, meus irmãos, a partir de hoje. A semana maior, a semana de todas as semanas. Por isso, vamos entrar no espírito da Semana Santa, como eu sempre falo todo ano. Nada de músicas altas, nada de rock, vamos deixar essas coisas para lá. Entremos no espírito da Semana Santa. Vamos rever a nossa vida. Vamos rezar mais nessa Semana Santa. Vamos pedir perdão e misericórdia ao Senhor. Não vamos entrar nessa Semana Santa como se fosse uma semana comum. Não, meus irmãos, vamos meditar, vamos ver Judas que traz Jesus. Pedro que disse que não iria negar,
Jesus, em momento nenhum, ele acaba negando. Meditemos a tristeza de Nossa Senhora ao ouvir aquela multidão dizendo: crucifica-o, mata esse homem, o filho dela. Vejamos Nossa Senhora lá quando Jesus estava sendo flagelado e ela vendo o filho sendo flagelado e ela não podendo fazer nada, a não ser olhar e rezar e colocar esse oferecimento no coração do Pai. Meditemos aquele momento em que Jesus aparece todo ensanguentado. E aquele povo gritando: crucifica-o, crucifica-o. Jesus humilhado, com a coroa de espinhos, com uma cana na mão, com o corpo todo cheio de chagas, com aquele manto vermelho. Eles fizeram isso para humilhar Jesus. Meditemos isso. A Semana Santa é para nós estarmos dessa forma. Os pagãos não estão nem aí. Mas existem também, meus irmãos, infelizmente, e como é duro eu ter que dizer isso, infelizmente existem os católicos que estão vivendo como pagãos. E até os cristãos, de um modo geral, vivendo uma vida de pagão. Em vez de levar uma vida de cristão, em vez de levar uma vida de santidade. Então, tem católicos que não vão estar nem aí para a Semana Santa. Até vão aproveitar o feriadão. Para eles é um feriadão. Vão para a praia. Não, meus irmãos, não vamos para a praia, não. Vamos aos pés de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos estar na sexta-feira da paixão, meditando todo o sofrimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Estejamos na quinta-feira santa vendo Jesus instituindo o sacerdócio, o sacramento da ordem, o sacramento da Eucaristia. Estejamos ali na última ceia com nosso Senhor Jesus Cristo, vendo a oportunidade que Jesus vai dar para Judas, para ver se Judas se converte, e Judas vai, e já estava com o intento de trair Jesus, e vai e traz Jesus. Estejamos, meus irmãos, nesse domingo de Ramos, meditando aquele momento em que Judas dá o beijo na face de Jesus e todos os discípulos vão embora e deixam Jesus abandonado. Vocês estão entendendo como é que nós devemos viver essa Semana Santa que começa hoje com o Domingo de Ramos? Façamos mais penitência. Quantas pessoas precisando das nossas penitências, do nosso jejum. Lembremos das almas do purgatório que precisam também das nossas orações. Mas ao mesmo tempo, meus irmãos, levemos uma vida santa. Entremos na Semana Santa, a semana maior, a semana onde toda a Igreja Católica medita a paixão do Senhor. E entremos no sábado santo, vamos aguardar, após a morte de Jesus na sexta-feira, vamos no sábado aguardar a profecia que ele havia dito, que ao terceiro dia ele iria ressuscitar. E no domingo sim nos alegremos com a ressurreição do Senhor. Mas agora, nesta semana, é tempo, é momento de meditar todo o sofrimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Que quereis então que eu faça com o rei dos judeus? Falou Pilatos. E o povo gritou:
crucifica-o, crucifica-o. Meditemos aquele momento em que Pilatos, vendo que Jesus é inocente, ele dá a oportunidade ao povo de escolher entre Barrabás, que era um ladrão, um assassino, e Jesus, que era é honesto, é o Salvador, o Redentor. E o povo escolhe Barrabás, para que Barrabás seja solto e Jesus seja morto. Meu Deus do céu, que tristeza, meus irmãos. Por isso que não dá, eu repito, nessa semana não é tempo de alegria, de gritaria. Vamos silenciar mais e meditar mais a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma santa e abençoada Semana Santa para você. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Do Hosana à crucificação. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus, levantando os olhos para os seus discípulos, disse: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós, que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós, que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu, porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas ai de vós, ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós quando todos os elogiam. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a igreja celebra a memória de São João Crisóstomo, bispo e doutor da igreja. João Crisóstomo, ele nasceu em Antioquia, cerca do ano 349, ali por volta do quarto século. Depois de ter recebido uma excelente educação, ele dedicou a sua vida ascética, ou seja, esse exercício pela santidade que é tão necessária na nossa vida. Ele dedicou-se a essa vida. E tendo sido ordenado sacerdote, consagrou-se com grande fruto ao ministério da pregação. Eleito bispo de Constantinopla no ano de 397, ele revelou grande zelo e competência nesse cargo pastoral, atendendo em particular à reforma dos costumes, tanto do clero como dos fiéis. Vejam que já ali no século IV, o clero, a igreja, ela já não estava caminhando tão bem, já precisava ali de um puxão de orelha aqui, de um puxão de orelha lá, para trazer para cá, para
entrar naquilo que é o ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo. Vejam que essas dificuldades, elas sempre existiram dentro da igreja, mas graças a Deus, Deus sempre suscitou pessoas, homens e mulheres, que puderam ajudar nessas questões, atendendo com particular a reforma dos costumes, tanto do clero como dos fiéis. A oposição da corte imperial e de outros inimigos pessoais levou por 2 vezes ao exílio, perseguido por tantas tribulações. Ele morreu em Comana, Ponto, na Ásia Menor, no dia 14 de setembro do ano de 407. A sua notável diligência e competência na arte de falar e escrever para expor a doutrina católica e formar os fiéis na vida cristã, formar os fiéis na vida cristã, mereceu-lhe o apelativo de Crisóstomo, que quer dizer boca de ouro. Vocês vejam, meus irmãos, que todos aqueles que querem viver piedosamente, que querem viver o Evangelho, eles são perseguidos. Todos aqueles. Isso até São Paulo falou. Depois de ele pregar o Evangelho, teve um momento que ele foi preso, foi espancado, deixaram ele no chão, até pensando que ele estava morto. E depois que foram embora, São Paulo se levantou e ele disse que no mundo haveremos de passar por muitas provações até que venha o reino dos céus. Até que nós passemos para o reino dos céus, até que passemos para a vida eterna. Por que eu estou falando isso? Porque hoje, no Evangelho de São Lucas, que acabei de proclamar, Lucas 6, do versículo 20 a 26, Jesus ele está agora falando das bem-aventuranças. Lá no Evangelho de São Mateus é no capítulo 5. Aqui são as bem-aventuranças segundo Lucas, segundo a concepção de Lucas, da forma como Lucas ele pôde pregar, anunciar, escrever no Evangelho. Depois ele ia falando, bem-aventurados pobres, bem-aventurados que têm fome, bem-aventurados que choram e assim por diante. Chega um momento que ele vai dizer, o versículo 22, bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem. Olha o que aconteceu com São João Crisóstomo. Ele foi odiado ao ponto de ser exilado. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Tudo por causa de Jesus, por causa da fidelidade a Jesus. Alegrai-vos. Veja, Jesus não está dizendo fiquem tristes, fiquem para baixo, fiquem se lamentando. Não, ele diz alegrai-vos nesse dia. E exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu, porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Aquele que perseverar até o fim, de Jesus também no Evangelho, lá no Evangelho de São Mateus, no capítulo 10, quando ele escolhe lá os apóstolos e envia, ele vai dizer, aquele que perseverar até o fim será salvo. Nós estamos vivendo tempos difíceis na igreja. E nós vemos uma perseguição por parte dos católicos perseguindo os católicos, e vemos também uma perseguição de fora à igreja. Mas quem é que são os perseguidos? Aqueles que querem viver o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqueles que querem
viver a fidelidade, aqueles que querem viver tudo aquilo que o Senhor nos ensina, é justamente esses que são os perseguidos. Aqueles que vivem uma vida de qualquer jeito, aqueles que vivem na maré mansa, aqueles que não estão seguindo o Evangelho como precisa ser seguido, aqueles que acham que tudo está bom, aqueles que dizem que não há mais pecado, que Deus não leva mais em conta o pecado de ninguém, aqueles que vivem dizendo que no final todo mundo vai ser salvo, até aqueles que dizem que não há condenação, que não existe o inferno, aqueles que vivem promovendo situações que não estão de acordo com o Evangelho. Infelizmente, essas pessoas vivem bem. Eu digo infelizmente porque é lamentável. Elas deveriam viver a bem-aventurança da perseguição. E a bem-aventurança da perseguição só acontece aos que são fiéis. Está compreendendo? Aqueles que querem viver o Evangelho como Jesus pede. A luta ferrenha contra o pecado. A vivência dos sacramentos. A vivência dos mandamentos. Aqueles que têm Jesus como Deus e Senhor, diante de um mundo que está dando as costas para Deus, que está dando as costas para a igreja. Então, esses que vivem desta forma são os que são perseguidos. Os que vivem o contrário vão viver uma vida boa. Está compreendendo o que Jesus está dizendo no Evangelho? Então, Jesus diz assim: quando vocês forem perseguidos por causa do meu nome, por causa dos meus ensinamentos, ele não diz assim: viva o vitimismo, viva como um coitadinho, fique dizendo para o pessoal: ai, tenha pena de mim. Não, pelo contrário, ele está dizendo: alegrai-vos nesse dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu. A recompensa no céu é para aqueles que são perseguidos por causa do nome de nosso Senhor Jesus Cristo. O céu é para esses. E é importante notar que o Evangelho começa dizendo assim: naquele tempo, Jesus levantando os olhos para os seus discípulos. Então, ele está instruindo os discípulos, que aqui pode ser os 12 apóstolos, como pode ser também os 72 discípulos. Ele está deixando bem claro para eles como será a vida dele, porque a vida dele não será diferente da vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus foi perseguido, Jesus foi colocado de lado, não foi compreendido, Jesus foi levado para os tribunais, ele foi julgado de forma errada, ou seja, de forma injusta. Por quê? Porque ele estava trazendo os ensinamentos do Pai. Ele estava mostrando o caminho que deveria se seguir, mas as autoridades religiosas daquele tempo não quiseram entender, então eles se empenharam numa grande perseguição. Aí Jesus agora está dizendo: olha, vocês também que são meus seguidores, vocês que são os pregadores, que serão os pregadores, vocês que estarão à frente da igreja, e aqui eu posso ampliar para todos os católicos que, diante de um mundo paganizado, secularizado, que abandonou a Deus, que não quer saber de Deus, saiba de uma coisa: perseguição virá. Se ela não chegou, ela vai chegar. Até São João Crisóstomo, ele foi perseguido
ao ponto de ser exilado, mas ele perseverou e ele foi fiel. Jesus está dizendo: exultai de alegria. E isso aqui, meus irmãos, nós temos que estar cheio de Deus, cheio da força do Espírito. Nós temos que estar empenhados na verdade do Evangelho, na verdade de nosso Senhor. Nós precisamos acreditar que realmente essa é a verdade. E aí, na hora da perseguição, nós vamos encontrar força e alegria, porque Jesus não nos enganou. Jesus não nos deixou enganados. Ele não disse que não iria acontecer isso, que nós seríamos protegidos, que o Salmo 90 estaria ali ao nosso... os anjos estariam para nos proteger, como diz o Salmo 90, que nada vai nos atingir, não. As perseguições virão, mas exultai diante da perseguição, porque você está vivendo o Evangelho por amor a nosso Senhor Jesus Cristo. Não existe alegria maior para a alma do que saber: eu estou sendo perseguido por causa da verdade, por causa do meu Senhor, por causa do meu Deus e Salvador. Ele passou por isso, eu também estou passando igualmente. Ele disse que nós iríamos passar. Você está entendendo? No cristianismo não há lugar para vitimismo. No cristianismo não há lugar para os medrosos. No cristianismo não há lugar para os apóstatas. Claro, os apóstatas já são aqueles que renunciaram mesmo, né? Os apóstatas. Eu não estou falando dos apóstolos, porque às vezes as pessoas se confundem. Estou falando dos apóstatas, aqueles que negaram a fé e que negam a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Claro que nós não quereríamos passar por essa situação. Mas no mundo paganizado, que não quer saber de Deus, que abandonou a Deus, eles vão perseguir os que são fiéis a Deus. Talvez até eu estou falando aqui e você seja justamente essa pessoa que está sendo perseguida porque você quer rezar o rosário, rezar o terço, perseguida porque você vai diariamente na Santa Missa. Você é perseguido porque você está lutando para viver os princípios que Deus nos deixou na igreja, no depósito da fé. Talvez você esteja perseguido porque você não entrou na onda do mundo, essa onda que está crescendo aí, de casamentos, entre várias pessoas, e você está dizendo: não, o casamento é o tradicional, é entre um homem e uma mulher. Não é casamento com um homem, uma mulher, um outro homem e assim por diante. Porque agora estão inventando uma forma de casamento que não é casamento. E como você está dizendo: não, o casamento é entre um homem e uma mulher, não é poligamia, não é um monte de gente e tudo mais, aí você está sendo perseguido. Então não entre no vitimismo, porque faz parte, me desculpe eu dizer assim, está no pacote da vida de santidade, está no pacote daqueles que são chamados à salvação. Mas perseveremos, sejamos fiéis, não abandonemos a igreja de maneira nenhuma. Como está dizendo na primeira leitura, que está no capítulo 3 da carta aos Colossenses. Ele diz assim: irmãos, se ressuscitastes com Cristo. Esse ressuscitar com Cristo significa você que é batizado, que se tornou católico. Ele diz:
esforçai-vos para alcançar as coisas do alto, onde está Cristo sentado à direita de Deus. Ele diz: aspirai às coisas celestes e não às coisas terrestres. Pois vós morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, vossa vinda, aparecer em seu triunfo, então vós aparecereis também com Ele, revestido de glória. Veja que aqui nas bem-aventuranças Jesus está dizendo, né, que é para nós nos alegrarmos, porque aqueles que vivem essa perseguição, esse sofrimento, essa fidelidade, é para exultar de alegria, porque grande será a recompensa no céu. Então agora ele está dizendo, agora é Paulo dizendo, quando Cristo vossa vida aparecer em seu triunfo, então vós aparecereis também com ele, revestido de glória. Portanto, fazei morrer o que em vós pertence a essa terra. Aí agora ele vai dizer a imoralidade, impureza, paixão, maus desejos e a cobiça, que é a idolatria, tá vendo? Cobiça é uma idolatria. Paulo está dizendo aqui na carta aos Colossenses: tais coisas provocam a ira de Deus contra os que lhe resistem. Então, na medida que nós vamos vivendo essa fidelidade, a perseguição vem. Porque o mundo é cruel. O mundo não quer saber de Deus. O mundo quer imoralidade. O mundo quer viver sem Deus. E aí aqueles que querem viver segundo o Evangelho serão perseguidos. Mas exultai, alegrai-vos, porque grande será a vossa recompensa no céu. Isso significa que você está agradando o Senhor e o inferno está revoltado, porque o inferno não quer que você, que nós que estamos lutando pela santidade. O inferno não quer que nós lutemos pela santidade. Você está compreendendo? Então vamos viver as bem-aventuranças. A nossa consolação não está neste mundo. Os nossos desejos não estão ligados a esse mundo. Os nossos desejos estão ligados à eternidade. E o nosso maior desejo é sermos santos, porque nós queremos ser de Deus e nós queremos morar com Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Este foi o testemunho de João, quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: quem és tu? João confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Messias. Eles perguntaram: quem és então? És tu Elias? João respondeu: não sou. Eles perguntaram: és o profeta? Ele respondeu: não. Perguntaram então: quem és, afinal? Temos que levar uma resposta para aqueles que nos enviaram. O que dizes de ti mesmo? João declarou: eu sou a voz que grita no deserto. Aplanai o caminho do Senhor, conforme disse o profeta Isaías. Ora, os que tinham sido enviados pertenciam aos fariseus e perguntaram: por que então andas batizando, se não é o Messias, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vós está aquele que vós não conheceis e que vem depois de mim. Eu não mereço desamarrar a correia de suas sandálias. Isso aconteceu em Betânia, além do Jordão, onde João estava
batizando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a igreja celebra a memória de 2 bispos e doutores, São Basílio Magno e Gregório Nazianzeno. Eles eram 2 amigos e nesta amizade os 2 lutavam para que, na verdade eles disputavam entre um e outro para ver quem é que seria mais santo. Uma santa disputa existente entre os 2. Depois vocês procuram, leiam, vejam a vida desses 2 bispos que fizeram um bem tão grande à Igreja Católica. No Evangelho de hoje, que está justamente no Evangelho de São João, o capítulo 1, dos versículos 19 a 28, nós nos deparamos com uma situação muito interessante. Uma comitiva ali dos fariseus, dos saduceus, foram enviados para perguntar a João Batista quem, na verdade, ele era. O Sinédrio é que enviou essa comitiva, os levitas e tudo. Quando eles chegam lá, eles começam a perguntar: quem é você? Porque João estava batizando tantas pessoas. Então, será que ele era o Messias, o esperado? Será que ele era o profeta? Eles estavam esperando que João Batista pudesse dar uma resposta. E João Batista falou com muita clareza: não, eu não sou o Messias, eu não sou o profeta, eu sou apenas uma voz que clama no deserto. É aquele que prepara, que está preparando a vinda do Senhor. João, na sua humildade, ele se coloca nesta posição. Ele sabia muito bem qual era o papel dele. Olha, eu batizo com água, mas no meio de vós está aquele que vós não conheceis e que vem depois de mim. Eu não mereço nem desamarrar a correia de suas sandálias. E isso aconteceu em Betânia, além do Jordão, onde estava batizando. Agora vejam, meus irmãos, é muito importante o que se está acontecendo aqui, porque uma das coisas que nós precisamos certificar de quem está pregando o Evangelho é se aquela pessoa ela está pregando em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, se ele pertence realmente à Igreja Católica, para que nós possamos acolher a mensagem, o Evangelho, porque senão nós iremos ouvir uma mensagem deturpada ou uma mensagem que não seja verdadeira. Nós precisamos tomar muito cuidado, ainda mais nos tempos que nós estamos vivendo, tempo das mídias sociais. Toda hora nós vemos uma pessoa aí falando de Deus, outras falam somente do Pai, outras falam somente do Filho, misturam as coisas, e nós que muitas vezes não estamos tão convictos da mensagem do Evangelho, de onde está vindo, nós poderemos nos enganar. Jesus mesmo nos alertou, dizendo: cuidado com aqueles que
estariam revestidos de pele de cordeiro, mas na verdade eles são lobos querendo nos devorar. E a primeira leitura de hoje, que nós encontramos no Evangelho, na primeira carta de São João, capítulo 2, do versículo 22 a 28, nos alerta justamente a respeito disso, como nós já vimos esses dias, quando João falou do anticristo. E eu dizia para vocês que o anticristo é justamente aquele que é contra o Cristo, que é contra Jesus. E ele poderia usar de determinadas formas de nos enganar. Por isso nós precisamos estar alerta. Então veja o que é que São João agora fala na sua primeira carta. Porque antes o que foi lido foi o Evangelho de São João. Agora a primeira carta de São João, ele diz assim: caríssimos, quem é mentiroso, preste atenção. Quem é mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. O anticristo é aquele que nega o Pai e o Filho. Então, de um modo geral, São João está falando o seguinte: a verdadeira religião é aquela que proclama, que anuncia a Santíssima Trindade. Um Deus em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas por que a verdadeira religião é aquela que proclama, que anuncia, que fala quem é o Deus verdadeiro? Porque isso nos foi revelado. Quando nós lemos a Sagrada Escritura, e o ponto base de tudo é a Sagrada Escritura, nós vamos vendo que no Antigo Testamento falou-se do Pai, da manifestação do Pai, o Criador de todas as coisas. Já no livro do Gênesis nós vemos ali falando que Deus criou o céu, que Deus criou a terra, criou o mar, criou todas as coisas, os pássaros, os animais. Por fim, Deus criou o homem. E aí esse Deus começa a se revelar, se revela ali para Abraão. Depois o povo de Deus, que começou com Abraão, foi levado para o Egito através de José, no tempo de José, e eles se tornaram escravos tanto do faraó como dos deuses faraônicos. E aí Moisés tira este povo e leva esse povo para a terra prometida. E aí nós vamos vendo que os profetas começam a anunciar a vinda do Messias, e nesse tempo de Natal nós vimos, e também no tempo do Advento, uma virgem dará à luz a um filho, ele vai nascer na cidade de Belém. Tudo isso nós vimos, estamos vendo nesse tempo de Natal. Por fim, Jesus nasce. Quando Jesus nasce, porque Jesus é Deus, e ele precisava adquirir um corpo, ele precisava se fazer homem para nos redimir, morrendo na cruz, ele apresenta o Pai e ele se apresenta. E ali é interessante que no batismo de Jesus, quando João batiza Jesus, o céu se abre e uma voz se faz ouvir, a voz do Pai. O Espírito Santo aparece e a voz do Pai diz: este é meu filho bem amado. Então, aqui está a Santíssima Trindade revelada. E depois Jesus mostra também que além dele, que é Deus, também tem o Espírito Santo. Aqui está a revelação.
O que sair disso aqui, meus irmãos? O que sai do que foi revelado, do que foi mostrado no aspecto da Santíssima Trindade, como eu já disse, um Deus em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o que vier disso é idolatria, é mentira, é negação. Então é isso que São João está falando na primeira carta. Quem é mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Então, nos tempos que nós estamos vivendo, existem seitas, porque elas não são religiões, que elas falam de uma forma bem velada, para pegar os católicos, elas falam de Jesus Cristo, mas quando se aprofunda nos ensinamentos deles, nós vamos ver que eles negam que Jesus é Deus. Eles falam que Jesus não é Deus. Quem é Deus é somente o Pai. E quando negam Jesus, negam também a pessoa do Espírito Santo. Então eles vêm com aquela palavra muito bonita e tal, e vai falando, e as pessoas que não estão firmes na religião acabam se deixando levar. Por exemplo, se você perguntar para um espírita, que na verdade não é uma religião, uma filosofia, quem é Jesus Cristo, eles vão dizer que Jesus é um ser iluminado. Os testemunhas de Jeová negam que Jesus seja Deus. Para eles só Jeová é Deus, só o Pai é Deus. Os muçulmanos também não creem que Jesus seja Deus, dizem que Jesus é um grande profeta. Só estou falando de algo real. Se vocês perguntarem para eles, eles vão dizer, porque é uma realidade. Um judeu também não acredita que Jesus seja Deus. E João está falando justamente isso. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? O anticristo é aquele que nega o Pai e o Filho. Então, fiquem cientes de uma coisa. Tem aqueles que negam o Filho, mas não negam o Pai. Mas eles negam o Filho e negam também o Espírito Santo. Então, todo aquele que nega o Filho também não possui o Pai. João está dizendo. Quem confessa o Filho possui também o Pai. Permaneça dentro de vós aquilo que ouviste desde o princípio. Se o que ouviste desde o princípio permanecer em vós, permanecerei com o Filho e com o Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Então, quem crê na Santíssima Trindade terá a vida eterna. Quem não crê não terá, meus irmãos. Pode ir lá nesses lugares acontecer grandes coisas e até curas. Pode até acontecer isso. Mas se eles negam o Filho, não, o Filho foi um grande profeta, ele foi um ser iluminado, ele foi isso, foi aquilo, mas se você pergunta, mas Jesus é Deus? Ele não é Deus. Então Jesus está dizendo que quem nega ou melhor, no Evangelho, na primeira carta de São João hoje, está dizendo que quem nega a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo não terá a vida eterna. É o que ele está dizendo. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Aquele que permanece no Filho e permanece no Pai. Eu só estou traduzindo para vocês o que a Sagrada Escritura está trazendo para nós. E às vezes nós não entramos muito nesses detalhes, muita gente não entra para
não criar confusões e tudo mais. Mas eu estou falando aqui para os católicos, e nós católicos precisamos ter uma base muito sólida para que nós não venhamos a nos perder. Quanto a vós mesmo, a unção que recebestes da parte de Jesus permanece convosco, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. A sua unção vos ensina tudo, e ela é verdadeira e não é mentirosa. Por isso, conforme a unção de Jesus vos ensinou, permanecei nele. Então agora, filhinhos, permanecei nele, assim poderemos também ter plena confiança quando ele se manifestar, e não seremos vergonhosamente afastados dele quando na sua vinda. Então, quando Jesus vier na vinda, por nós professarmos o Pai, o Filho e o Espírito Santo, quando ele vier na sua glória, na segunda vinda, nós iremos com ele. Essa é uma grande verdade e nós não podemos sair desta verdade. Só que eu queria falar, aprofundar mais ainda em algo. Aí nós vamos encontrar muitas seitas aí que vêm do catolicismo, ou seja, que se desmembraram do catolicismo. E eles dizem que eles creem na Santíssima Trindade. Mas aqui entra uma outra questão que vai diferenciar o catolicismo tanto das religiões pagãs como das seitas cristãs: a Eucaristia. Se você perguntar para um evangélico se ele crê na presença de Jesus na Eucaristia, eles vão dizer que não, que Jesus não está presente na Eucaristia. E, no entanto, Jesus falou: isto é meu corpo, isto é meu sangue. Se você pegar os três primeiros evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, e ali para o final, vocês vão ver lá a instituição da Eucaristia. Naquela noite, Jesus, estando com os 12, ele pegou o pão e disse: isto é meu corpo. Depois ele pegou o vinho que estava no cálice e disse: isto é o meu sangue. E São Paulo, depois lá, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, São Paulo vai falar justamente disso, que naquela noite, Jesus estando com os apóstolos, ele pegou o pão, partiu, disse: é meu corpo. Depois pegou o cálice, isto é meu sangue, fazer isso em memória de mim, fazer isso até que ele venha. E ali está instituído o sacramento tanto do sacerdócio, quando ele diz fazer isto em memória de mim, e o sacramento da Eucaristia, quando ele diz isto é o meu corpo. Ah, mas os evangélicos, eles têm também a ceia. Sim, eles têm, eles fazem lá, eles relembram, mas eles não dizem que ali é a missa. Eles não falam que ali é a renovação do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles tomam, e quando eles bebem, eles fazem ali, eles não creem que estão bebendo o sangue de Cristo e comendo ali o corpo do Senhor, se alimentando do corpo do Senhor. Porque para eles ali é apenas um momento que eles estão fazendo. Claro, e ainda mais que o pastor, ele não tem o poder da transubstanciação, ou seja, de, através da imposição das mãos, fazer com que aquele pão se transforme no corpo do Senhor e o vinho no sangue do Senhor. Realmente, eles estão certos em não acreditar. Agora, nós não. O sacerdócio da Igreja Católica é o sacerdócio verdadeiro. Então, até Martim Lutero, meus irmãos, só existia a igreja cristã que existia era a Igreja Católica. De Martim Lutero para cá é que começou essa heresia
E aí Martim Lutero se dividiu, aconteceu o cisma, e com o cisma vieram também as heresias, e aí estão esse monte de seitas por aí que dizem que são cristãs, mas não acreditam na presença de Jesus na Eucaristia. E nós cremos. Então, o João, na primeira carta, ele está dizendo para nós católicos que é para nós tomarmos cuidado nessas últimas horas que nós estamos vivendo. Nós precisamos tomar muito cuidado, é preciso estar olhando. Foi isso que aquela comitiva fez com João. Uma pessoa estava ali batizando, falando do Messias, então quem é esse cara? Vamos ver quem é esse cara. A mesma coisa nós. Quem é essa pessoa que está falando de Jesus Cristo aí? Quem é essa pessoa que está dizendo a nossa igreja é a certa e a igreja católica é uma igreja de idólatras? Quem é essa pessoa? Precisamos observar, porque uma vez que já fala disso, nós já devemos estar de antenas ali em alerta. Precisamos estar em alerta. Olha, isso aqui não é da Igreja Católica. Permaneçamos na Igreja Católica. Porque aquele que nega o Pai e quem nega o Filho não é dos nossos, São João está dizendo. Então, neste início de ano, vamos ficar firme na Igreja Católica, vamos permanecer na Igreja de Cristo, não vamos entrar na onda aí de tantas religiões que estão surgindo. Permaneçamos na Igreja Católica. Jesus é o fundador da Igreja Católica. Jesus é católico, porque ele é o fundador da Igreja Católica. Nós cremos nisso, nós professamos isso, nós cremos na Igreja Católica, nós não cremos em outras igrejas, nós não cremos em outras religiões. Agora, se as pessoas querem permanecer nessas seitas, se quiserem continuar nas falsas religiões, aí é problema de cada um, porque cada um é livre para escolher. Eu estou falando como sacerdote da Igreja Católica, da Igreja Verdadeira. Para vocês católicos, não saiam da Igreja Católica. Porque o mentiroso é aquele que nega que Jesus é o Cristo, que Jesus é Deus. Está compreendido? Uma vez compreendido, um feliz ano novo, permaneçamos fiéis e não vamos nos deixar levar pela mentira, porque a verdade é essa. Jesus é Deus. O Pai é Deus. O Espírito Santo é Deus. Não são três deuses, é um Deus só, em três pessoas. E isso nós cremos. E São João está dizendo para nós tomarmos cuidado, porque quem nega que Jesus é Deus é um mentiroso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua Mãe Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre.
Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje é 21 de dezembro. Cada dia mais estamos nos aproximando do grande dia do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que jamais tinha sido visto e jamais teria sido tocado, agora ele vai aparecer e os olhos humanos o verão. Que coisa maravilhosa! A segunda pessoa da Santíssima Trindade virá no meio de nós, como disse lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 7, versículo 14. E o nome dele será Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Vimos, meus irmãos, esses dias, ou melhor, ontem, a aparição do anjo Gabriel a Nossa Senhora. Ontem, o Verbo Divino se encarnou. Ontem, o Verbo Divino, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, se fez homem no seio da Virgem Maria. O anjo Gabriel veio perguntar para ela se ela queria ser a mãe do Salvador. Imagina só essa humildade de Deus. Maria ficou perturbada, vimos isso ontem, e o anjo explicou como é que isso iria acontecer, porque a primeira coisa que a Virgem Maria falou foi: mas como é que vai acontecer isso? Eu não conheço homem algum, ou seja, eu não tenho relação íntima com nenhum homem. Aí o anjo Gabriel falou: fica tranquila, porque tudo vai acontecer por obra do Espírito Santo. Pela primeira vez na face da terra, e única vez, uma mulher engravidou, não por meios naturais, mas por um meio sobrenatural. Isso por divina vontade. Deus se encarnou no seio da Virgem Maria. Acho bonito que os santos padres diziam o seguinte, que a encarnação do Verbo no seio da Virgem Maria não precisou de espermatozoide. Deus veio sobre ela. Foi assim que o Espírito Santo, que o anjo explicou: o poder do Altíssimo virá sobre ti, e o ente que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Então nós vimos isto ontem. Hoje, nós estamos aqui no Evangelho de São Lucas, capítulo 1, do versículo 39 até o 45. E o que foi que aconteceu? Uma visita inesperada. Que visita foi essa? Nossa Senhora, logo depois que o anjo foi embora, e ali naquele momento ela ficou grávida, através do Espírito Santo, a atitude de Maria foi visitar a sua prima Isabel, porque o anjo Gabriel havia dito para ela que Isabel estava no 6º mês. Aqui, meus irmãos, tem um detalhe muito importante que nós precisamos guardar no nosso coração. Isabel estava grávida em segredo. Nossa Senhora, a Virgem Maria, ela ficou grávida também em segredo. Nossa Senhora ficou grávida pela ação do Espírito Santo. Isabel, que era estéril, ela ficou grávida, claro, pelas vias naturais. Então ela se uniu com Zacarias
e ela ficou grávida. E lembremos que Isabel, ela já era de idade avançada, ela era estéril, e quando ela engravidou, ela se escondeu do povo, e não haveria motivo para isso, mas ela ficou escondida, ninguém estava sabendo. E aí, tanto que lá no Evangelho de São Lucas diz que Deus tirou aquele opróbrio que ela tinha, né? Esse peso que ela carregava por ela não ter engravidado. Então agora Nossa Senhora vai. Então veja o detalhe que eu acabei de dizer. Isabel não sabe que Nossa Maria estava grávida. E Maria só foi saber porque o anjo havia falado, o anjo Gabriel, no 6º mês, ela, a sua prima, sua parenta, ela já está no seu 6º mês. E Maria agora vai em direção às montanhas da Judéia. Hoje nós sabemos que o nome dessa montanha, o lugar onde essa casa de Isabel e Zacarias, que eles tinham essa casa, era em Karen. Então Maria sai de Nazaré, lá na Galileia, e vem para a Judéia. 150 quilômetros. Naquele tempo não tinha carro, não tinha avião, não tinha bicicleta, não tinha motocicleta, não tinha trem. Então ela faz todo esse percurso. Lá em Nazaré, tem uma imagem muito linda de Nossa Senhora, que tem o título de Nossa Senhora de Nazaré, que ela está assim, a imagem ela foi feita de uma forma que Nossa Senhora estaria em movimento, com os olhos fixos, olhando para frente, em movimento, para mostrar que ela está andando para ir ao encontro de Isabel. Então ela faz todo esse percurso. Olha, 150 quilômetros daria mais ou menos uma semana aí andando, ou mais. Então ela foi. Não sei se ela foi de burrinho. Eu só sei que ela foi para Encare. Quando ela chega lá, aí um mistério é revelado. Olha bem que no Evangelho de hoje, não está dizendo aqui que Nossa Senhora já chegou falando para Isabel, estou grávida também. Não, simplesmente, quando a Virgem Maria chegou, Isabel falou para ela. Exemplificando melhor, Maria chegou e saudou Isabel. Como a gente costuma saudar, né? Bom dia, boa tarde. Ela deve ter dito shalom. Quando ela falou shalom, aqui diz que Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Lembremos que o anjo Gabriel falou isso para Zacarias, que Isabel iria ficar grávida e ela iria ficar cheia do Espírito Santo. E um menino que estaria no ventre dela, que seria João Batista, também ficaria cheia do Espírito Santo. E agora veja, com um grande grito, ela exclamou: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Então agora, meus irmãos, veja que momento maravilhoso de alegria. É por isso que na primeira leitura da profecia de Sofonias diz assim: canta de alegria, cidade de Sião, rejubila, povo de Israel, alegra-te e exulta de todo o coração, cidade de Jerusalém. O Senhor revogou a sentença contra ti, afastou teus inimigos. O rei de Israel é o Senhor, ele está no meio de ti.
Olha, o rei de Israel está no meio de ti, nunca mais temerás o mal. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, Sião, não te deixe levantar pelo desânimo. O Senhor teu Deus está no meio de ti, o valente guerreiro que te salva. Ele exultará de alegria por ti, movido por amor. Exultará por ti entre louvores, como nos dias de festa. Vocês estão vendo que é uma palavra de entusiasmo. Alegra-te. Então, aqueles que estão tristes, que estão com peso, que está depressivo, aquele que está assim amarrado, alegra-te. O Senhor está no meio de nós, como o profeta Isaías havia falado. E Isabel, agora ela se alegra, meu Deus. Eu não tinha nem visto esse detalhe aqui, já li tantas vezes esse evangelho, mas eu nunca tinha me detido com a palavra que diz assim: com grande grito exclamou, um grito de alegria de Isabel. Quando Isabel olha para a Virgem Maria, ela diz: bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Eu pergunto para você que está me ouvindo agora, quem foi que falou para Isabel que Nossa Senhora, ou seja, a Virgem Maria, estava grávida? Ninguém falou, meus irmãos. Ninguém. Ela cheia do Espírito Santo. O Espírito Santo naquele momento revelou para ela. Imaginem uma mulher grávida com 7 dias, uma semana. Uma mulher grávida de uma semana. Quem é que consegue detectar? Qual é o olhar humano que vai dizer assim: nossa, você está grávida? Não, ninguém consegue. Hoje com a ultrassom, sim, a mulher vai lá, coloca a ultrassom e ali já se percebe que é uma gravidez. Mas com o olhar para aquela mulher, teve mulheres que ficaram grávidas, chegaram até ter filhos e as pessoas nem notaram. Mas imagina esse detalhe, revelação. Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre, por inspiração divina. Maria, pela ação do anjo, ou seja, quando o anjo fala para ela que Isabel estava no 6º mês, quando Isabel chegou, ou quando Maria chegou, encontrou e viu que realmente ela estava grávida. Não estou dizendo que Isabel foi lá para constatar, ou que Maria foi lá para constatar se era verdade ou não. Ela foi para estar com Isabel. E lá ela viu com os próprios olhos, realmente Isabel está grávida. E Isabel, cheia do Espírito Santo, diz: você também está, e bendito é o fruto do teu ventre. E aí veja o complemento dela. Versículo 43. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Isabel está falando aqui, meus irmãos, que a Virgem Maria é mãe de Deus. Está entendendo? Ela é mãe de Deus. Ela é mãe da 2ª pessoa da Santíssima Trindade. Ela não é mãe do Pai e nem mãe do Espírito Santo. Ela é mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, a pessoa da Santíssima Trindade. A 2ª pessoa da Santíssima Trindade. Porque nós cremos em um Deus, um único Deus. Nós não cremos em vários deuses, é um único Deus, em 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Está compreendendo? A 2ª pessoa da Santíssima Trindade se tornou mãe, Nossa Senhora se tornou mãe da 2ª pessoa da Santíssima Trindade, segundo a carne. Porque agora ela está grávida de quem?
da segunda pessoa da Santíssima Trindade. E uma vez que ela está grávida da segunda pessoa da Santíssima Trindade, ela é mãe de Deus. Porque não se separa Jesus divino de Jesus humano, como se fossem dois Jesus. Não, meus irmãos, é Deus, é Jesus Cristo. E Jesus Cristo, ele tem essas duas naturezas, uma natureza humana e a divina. Vou falar na ordem que é melhor. A natureza divina e a natureza humana. Isabel ficou maravilhada e na humildade dela, ela ainda diz: como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Então João Batista começou a mexer lá dentro. Quantas vezes eu já abençoei assim a barriga de uma mãe ali grávida, e às vezes eu sinto lá, até a mãe disse: nossa, padre, como o senhor colocou a mão e rezou, o meu bebê começou a mexer na minha barriga. Foi isso que aconteceu. João Batista já estava ali, já 6 meses, né? Faltando 3 meses, já estava bem formado. E aí ele mexe na barriga, ele cheio do Espírito Santo junto com Isabel. Que coisa maravilhosa, que mistério maravilhoso nós estamos vivendo hoje. Hoje é um mistério da alegria, da alegria. Nossa Senhora visita Isabel e encontra Isabel grávida, e Isabel diz também que ela estava grávida. Se ela estava em segredo, Deus revelou para Isabel naquele momento. E a alegria nossa, meus irmãos, não é simplesmente porque Isabel ficou cheia do Espírito Santo e falou para Nossa Senhora que ela estava grávida. A nossa alegria é saber que o Verbo Divino se encarnou e habitou no meio de nós. Deus está conosco. Deus agora, no ventre da Virgem Maria, ele vai se formando, até chegar o dia do nascimento dele, que iremos comemorar na próxima semana. Que momento de alegria! É interessante que quem já foi na peregrinação para a Terra Santa, felizmente nós estamos nessa fase aí, dessa guerra que vem acontecendo lá na faixa de Gaza, Israel e tudo mais. Então, para nossa segurança, nós não estamos indo para Terra Santa. E que saudade da Terra Santa, que saudade. Mas quando se chega lá em Karen, no lugar onde Isabel estava, lá nós já vemos assim de cara na entrada, a gente sobe uma escada. Dizem que aquela escadaria tem 90 degraus, que corresponde aos 90 dias, porque 6 meses, né? Dá mais ou menos isso, corresponde ao tempo da gravidez de Isabel, quando Maria chegou. E agora eu acho que eu fiz aqui uma breve confusão, né? Corresponde àqueles 9 meses ali de Maria. Maria ficou lá. Isso é um detalhezinho, eu nunca nem contei aqueles degraus lá. Mas quando a gente entra e passa pelo portão, tem uma imagem, 2 imagens, de Nossa Senhora, ela grávida, e Isabel grávida, uma de frente para a outra. Quando nós entramos na igreja, porque tem 2 igrejas, na igreja de cima, aí lá tem a pintura na igreja de anjos tocando violão, tocando trombeta, uvas, para mostrar assim a alegria, esse momento de alegria, que é esse momento que nós precisamos viver também no dia de hoje.
o Verbo se encarnou, estamos nos preparando para o seu nascimento. Aguenta coração, não é verdade? Imagina, meus irmãos, se uma mulher, quando fica grávida, a alegria naquela casa pelo fato da mulher ficar grávida, se houver tristeza, então isso aqui é um caso excepcional, porque uma criança, o nascimento de uma criança, uma mulher saber que ela está grávida, isso é motivo de muita alegria, não é verdade? Deveria ser. Nós vivemos num mundo aí tudo contrário à vontade de Deus, que hoje as mulheres não querem engravidar, e vem um feminismo por trás, aquela coisa toda. Meus irmãos, a mulher, quem engravida é a mulher. O homem não engravida. Não, mas não sei o que, a mulher, isso aqui é uma coisa, inventam tanta coisa e perdem de saborear a grande alegria. Imagina ali no ventre, uma criança está se formando, isso é um milagre, isso é uma maravilha. Então, se numa casa, quando você recebe a notícia, a mulher ali, casada, bem casada, ela recebe a notícia que está grávida, se é uma grande alegria, imagina agora a gravidez de Nossa Senhora, sabendo que no ventre dela está a segunda pessoa da Santíssima Trindade, está Deus ali, e Ele veio para nos redimir, para nos salvar. Isso é motivo de muita alegria, muita, isso é motivo de festa, mas uma festa santa, né? Uma festa santa. É um motivo de muita festa, de muita comemoração. Deus está no meio de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, pela intercessão de Nossa Senhora, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus começou a mostrar a seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Então Jesus disse aos discípulos: Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. De fato, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que poderá alguém dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje é domingo, hoje é dia do Senhor. Hoje nós, católicos, voltamos todo o nosso ser, toda a nossa vida,
todas as nossas energias para Deus. Hoje é o dia em que nós descansamos. É o dia do descanso. Nós deixamos os trabalhos, as nossas atividades, as nossas preocupações e nos voltamos para o Senhor. Nos voltamos para a missa. A nossa meta no dia de hoje é a participação da Santa Missa. O terceiro mandamento nos deixa isso bem claro: guardar os domingos e festas e dias santos. Hoje é um dia santo. Domingo, dies Dominus, dia do Senhor. E se é dia do Senhor, nós devemos nos voltar para o Senhor. Aqueles que faltam à missa no dia de hoje, salvo alguma questão de doença, aconteceu um grande imprevisto e a pessoa não pôde ir na missa, quem faltar à missa incorre em pecado mortal, porque é o terceiro mandamento. Caso a pessoa tenha faltado à missa por preguiça, porque colocou uma situação acima do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, essa pessoa não pode comungar na próxima missa. Se ela comungar, ela comete um sacrilégio, porque é um mandamento da lei de Deus. Missa ao domingo não se pode faltar. Você entendeu? Mas só não vai faltar a missa por motivo de preguiça ou por algumas outras questões. Quem ama a Deus? Quem ama a Deus de todo o coração? Aquele que tem sede de Deus, como diz hoje o Salmo 62, a minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta, ó meu Deus. Quem ama a Deus? Por isso implica também o primeiro mandamento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma. Amarás a Deus sobre todas as coisas. Quem ama a Deus se esforça, faz de tudo para não faltar à missa. Então, não falte à missa, porque hoje é domingo, dia do Senhor. E vamos para o Evangelho. Estamos no Evangelho de São Mateus, capítulo 16, dos versículos 21 até o 27. Lembremos que esse fato ocorre lá em Cesareia de Filipe, que fica no norte de Israel. Jesus havia feito aquelas perguntas no dizer do povo, quem é o filho do homem e tal. E aí falaram que era Jeremias, outros que era Elias e assim por diante, que era um grande profeta. Jesus olha para eles e pergunta: e vós quem dizeis que eu sou? Pedro, imediatamente, por inspiração divina, e Jesus deixa isso bem claro, ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus se admira, Jesus fica feliz e fala: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aí, na continuidade do Evangelho, aí vai dizer que Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Uma vez que Pedro já começou a identificar que o filho do carpinteiro, o filho de Maria, o filho de José, ele é Deus, então já está na hora de Jesus se oferecer em sacrifício. Porque Jesus veio do céu para isso, para se oferecer em sacrifício pela nossa redenção. Aí Pedro tenta amenizar a situação, que é o evangelho
que nós acabamos de ouvir, querendo proteger Jesus, e Jesus olha para Pedro e diz: cala a boca, Satanás. Então, é preciso entender que Jesus não está dizendo que Pedro estaria possuído por um demônio. Jesus estava apenas dizendo ali para Pedro que Pedro não deveria falar aquilo. Então Jesus fala com firmeza: cala a boca, Satanás. Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Satanás não pensa as coisas de Deus, mas as coisas dos homens. Repito, não é que Pedro estava possuído pelo demônio, mas o que Pedro falou era uma ação demoníaca. Se Jesus não se oferecesse em sacrifício, se Jesus não morresse por nós, nós não iríamos nos salvar. O nosso destino seria o inferno, como já é o destino de próprio Satanás. Você está compreendendo? Por isso que Jesus fala isso. Os pensamentos de Satanás não estão conforme os pensamentos de Deus. E aqui fica bem claro, meus irmãos, que Satanás existe. Satanás existe, meus irmãos. Mais uma vez, eu quero dizer, estamos ouvindo cada aberração de teólogos, de cristãos, que persistem em dizer que Satanás não existe, que isso era uma questão cultural daquele tempo, que é fantasia, é história, que Satanás não existe. Meus irmãos, Satanás existe. Tanto existe que estão construindo templos satânicos, está se percebendo cada vez mais, está se tornando mais evidente o culto a Satanás. Cada vez mais está se tornando mais evidente as pessoas indo atrás e cultuando Satanás. E nós temos visto as ações de Satanás no mundo. Como diz no Apocalipse, uma vez que falta pouco tempo resta, Satanás está colocando toda a fúria dele contra a Igreja Católica. Porque uma vez que ele quer atingir a Deus, e ele não pode atingir a Deus diretamente, ele quer atingir Deus através dos instrumentos, através dos próprios filhos de Deus. E a ação dele primeira era essa. Ele fazia de tudo para que as pessoas não acreditassem, para ele poder agir. E agora, meus irmãos, ele não está mais usando desse método. Ele está se declarando, ele está se mostrando. E cada vez mais ele está agindo com toda a força, embora ele não seja o vencedor, e ele não será o vencedor nunca. Mas enquanto há uma permissão por parte de Deus que ele haja, isso aqui é um mistério, não adianta você ficar me perguntando por quê, porque é Deus que prova os seus para ver se nós somos de Deus ou não. Enquanto isso, ele está levando muitas almas para o céu. E aqui entra o que Jesus acabou de dizer também no Evangelho. De que adianta
o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida, e essa vida aqui é a alma. Uma das coisas que Satanás ele oferece é o material. Muitas pessoas se consagraram e venderam a sua alma a Satanás para ter bens materiais. E eu vou dizer uma coisa, ele dá. Ele dá, mas ele quer em troca a tua alma, a minha alma. E nós não podemos permitir que isso aconteça na nossa vida. Porque nós temos uma alma. E esta alma, quando ela sair do nosso corpo, ela irá diante de Deus. Deus nos criou para a vida eterna, meus irmãos. Deus não nos criou para este mundo. E hoje nós encontramos, infelizmente, um discurso da igreja que é justamente o discurso de Satanás. Se fala muito de uma vida feliz neste mundo, se fala muito de se ter bens materiais, usa-se muito o nome de Deus somente para obter bens materiais, mas as pessoas não querem se converter. Na carta aos Romanos, aqui está dizendo, e isso está deixando muito claro, que é Romanos no capítulo 12, do versículo 1 até o 2. São 2 versículos, mas 2 versículos importantes. E ali está dizendo, não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos, renovando vossa maneira de pensar e de julgar, para que possais distinguir o que é da vontade de Deus, isto é, o que é bom e o que lhe agrada, o que lhe é perfeito. O que agrada a Deus é nós servirmos a Ele, o que agrada a Deus é nós desejarmos o céu, o que agrada a Deus é a renúncia às coisas e aos prazeres deste mundo. E nós ouvimos um discurso aonde se está dizendo de uma sociedade justa, de uma sociedade fraterna, que é neste mundo que nós devemos lutar por este mundo. Aí tem se falado muito de ecologia, se fala muito de terra, se fala disso, se fala daquilo, e não se fala mais da salvação que vem de nosso Senhor Jesus Cristo. O diabo, ele quer a nossa alma. E para ele ganhar a nossa alma, ele tira de nós as expectativas futuras da eternidade, do céu, e nos coloca numa situação de dizer que a nossa vida é aqui, que nós precisamos lutar por esta vida. E aí entra esse discurso de lutas de classe, e que o pobre precisa ser rico, e que o rico precisa ser tirado, porque o pobre precisa se tornar rico. E aí ele vai oferecendo, para que as pessoas sirvam a ele. Mas nós somos de Deus e precisamos salvar a nossa alma. Os pensamentos do demônio, os pensamentos de Satanás não são os pensamentos de Deus. E tem uma coisa, Satanás vivia na eternidade, ele estava no céu, ele é espírito. Ele vivia diante da presença de Deus, ele se rebelou contra Deus, foi expulso do céu. E agora ele está fazendo de tudo para que nós também o sigamos. E infelizmente tem muita gente que está seguindo agora Satanás. Até pais estão levando os seus filhos para adorar Satanás, sendo catequizados para adorar Satanás, para odiar Deus e amar Satanás. É o contrário, meus irmãos. Nós devemos odiar a Satanás e amar a Deus, porque Deus nos criou. São tempos de provas, são tempos difíceis que nós estamos vivendo.
Uma vez uma pessoa veio me falar, e eu já contei isso aqui e vou contar de novo para você relembrar. Era uma filha. Ela veio dizer que o pai dela havia morrido. E como foi que aconteceu a morte do pai dela? Ela disse que antes do pai morrer, o pai contou para ela que em um determinado momento da vida dele, ele entrou na presença de Satanás, invocou a presença de Satanás, porque ele queria ser muito rico. E ele fez um pacto com Satanás, que se Satanás desse para ele bens materiais, se o Satanás desse para ele terrenos, terras, bens, ele venderia a alma dele a Satanás. E Satanás ouviu o pedido dele. E ele começou a ficar rico de uma hora para outra. Ficou rico, bens. Essa menina, claro, cresceu com esse pai muito rico. E um dia, o pai dela disse para ela: minha filha, ele está me chamando. Agora ele me quer com ele. E eu preciso ir para ele. Isso é o homem falando. E a filha não estava entendendo nada. E aí foi que ele contou todo esse fato. E a filha dizia: meu pai, não faça isso. Renuncia a tudo isso. Ele disse: não. Ele está me chamando e eu tenho que ir. E a filha falou: não faça isso, não faça isso. Até que um dia a filha encontrou o pai com uma corda no pescoço, com o pentagrama no peito dele, aquele pentagrama que lembra aquela estrela que é um símbolo satânico no corpo dele, porque ele tinha feito isso já há muito tempo, porque era uma forma dele mostrar que ele era do diabo, que ele tinha vendido a alma para o diabo. E ele se enforcou e morreu nessa condição. Vendeu a alma para o diabo. Os pensamentos do diabo é esse. Ele quer nos oferecer uma vida tranquila neste mundo, com bens, com riquezas, sendo que nós não somos eternos neste mundo. A nossa alma, ela é eterna, mas a eternidade para nós é no céu. Aquele homem vendeu a alma para Satanás. E nós vemos hoje as pessoas aí, repito, levando crianças, se vestindo com roupas satânicas, com aquelas roupas escuras, com tatuagens satânicas, oferecendo culto a Satanás, fazendo o tal retirando o batismo que não se retira, mas fazendo esses tipos de consagração, negando Jesus Cristo, negando os ensinamentos da Igreja Católica, negando a Eucaristia, indo nas missas para pegar a Eucaristia e levar para as tais missas negras, onde acontecem muitas profanações e perdendo a alma. Meus irmãos, não perca a sua alma. Nós somos de Jesus Cristo, nos consagremos. Nesse tempo nós precisamos nos consagrar cada vez mais a Nossa Senhora, pedir a proteção de São Miguel Arcanjo, dos santos anjos, receber a Eucaristia, se confessar, levar uma vida santa para que nós salvemos a nossa alma. Você está entendendo, meus irmãos? Satanás não é bom.
Ele é a personificação da maldade e ele odeia a Deus. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Pecado mortal não hei de morrer, pois a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima.